Maria Lídia, pode entrar. Obrigada. Boa tarde, dia, boa tarde, e a todas. A gente almoçou, é grata, bom dia, né? Igualmente, grata Iracilda, parabenizar pelo evento, parabenizar o professor Calil, o professor Roberto da UNBTV, o Gabriel do DEX, agradecer muito por essa iniciativa, por essa oportunidade. Entendo que é um momento riquíssimo da gente se conhecer, se dar a conhecer, né? Então, estou muito feliz de estar aqui mostrando esses dados extremamente preliminares. Nós tivemos autorização muito recente do Comitê de Ética, sem o que nós não rodamos as pesquisas, então, trarei aqui uma apresentação da pesquisa como um todo, né, mas ainda com dados bastante preliminares. Então, nós estamos trabalhando com o tema Geografia do Confinamento, como vivem as crianças do Distrito Federal em tempos de isolamento e distanciamento social, por ocasião da pandemia de Covid-19. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa Sujeitos, Territórios e a Construção do Conhecimento. Este grupo é vinculado à Faculdade de Educação, né, onde eu sou professora, e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação também, e houve um esforço muito grande, né, do programa para a gente ter essas autorizações, então, a quem eu agradeço aqui também. Pode passar. Então, contextualização da pesquisa, esse é um projeto de pesquisa construído em diálogo com o trabalho desenvolvido na Espanha, pela Associação Enclave de Evaluação e Direitos Humanos. O projeto lá é denominado Infância Confinada. A versão brasileira da pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa, pelo parecer 497566. Então, eu faço aqui um especial agradecimento à professora Marta Martínez Munhoz, que é consultora internacional, docente e investigadora, especializada em políticas sociais de infância, metodologias participativas de investigação e avaliação na perspectiva dos direitos. Ela reside, né, na Espanha, e ela faz parte, assim como eu, do grupo REIR, né, que é uma rede latino-americana de investigação e reflexão com ninhos, ninhas e jovens. Então, mais informações sobre essa pesquisa geradora, né, coordenada pela professora Marta Martínez Munhoz, está nessa página da internet. Próxima, por favor. Então, qual que é o objetivo geral da pesquisa? Entender o que pensam e sentem meninos e meninas e adolescentes sobre as questões relacionadas à pandemia do Covid-19 no âmbito do Distrito Federal. Próxima. Então, os objetivos específicos: conhecer como, individual e coletivamente, as crianças e os jovens estão construindo significados sobre a pandemia. Identificar o impacto da pandemia entre crianças e jovens em relação às questões sociais, educacionais, escolares, econômicas, sanitárias, entre outras. Compreender os significados que as crianças e jovens atribuem à presente situação, conforme a sua distribuição territorial. Identificar as rotinas diárias das crianças e jovens, bem como as percepções que teve desenvolvido neste período. Conhecer as condições materiais das crianças e jovens durante a situação de confinamento. Próximo, por favor. Então, as referências teóricas, aqui eu vou fazer algumas colocações que eu entendo que são importantes. Nós trabalhamos, né, com a geografia da infância, geografia da juventude, geografia das famílias, e então a gente parte de alguns pressupostos que as crianças e jovens são sujeitos de direitos e sujeitos ativos que interpretam e relaboram os tempos, espaços que vivenciam. Então, aqui estou falando praticamente do professor Jane Moreira Lopes, que tem trazido bastante contribuição nessa área, e professora Maria Lídia Bueno Fernandes, né, que tem trabalhado também nessa perspectiva. A superação da interpretação da infância como fase transitória, em que a criança é concebida na perspectiva do vir a ser, como tábula rasa, para concebê-lo, na verdade, né, como partícipe deste mundo,
e que o interpreta, né, com as condições que tem, né, no aqui e agora. Então, também, de novo, Jane Moreira Lopes, Maria Lídia Bueno Fernandes, Stuart Aitken, que é um professor da San Diego State University, que traz bastante essas reflexões para a gente. E também crianças e jovens como sujeitos que são afetados pelas questões macroestruturais. Aqui eu estou falando da professora Maria Letícia Nascimento, do Jens Kvortrup, professora Maria Letícia da USP, Jens Kvortrup, da Finlândia. Então, crianças e jovens exercem participação e protagonismo, portanto, expressam suas opiniões e interesses sobre questões que envolvem a sociedade na qual estão inseridos. Aqui eu falo, né, baseada nos estudos da professora Marta Martinez Munhoz. Pode ser o próximo. Então, a metodologia, primeiramente, né, aqui eu trago um pouquinho como é que nós fizemos a pesquisa, mas é uma metodologia qualitativa, para além, né, de dados que as crianças tragam, né, sobre a sua situação, a gente quer saber como é que elas estão atribuindo significado para essa fase, como é que elas estão sentindo, como é que elas estão expressando, né, então a gente tenta buscar diferentes condições de entender essas sensações, esses afetos, essas percepções das crianças. E trabalhamos com um questionário com 65 perguntas, que variam entre múltipla escolha, caixa de seleção, escalar, linear e resposta curta. Até a data da elaboração dessa apresentação, havia 408 respostas autorizadas. O formulário segue o modelo aplicado em outros países, adaptado à realidade brasileira. A circulação foi feita por meio do aplicativo de WhatsApp, e a pergunta sobre aspectos estruturais, emocionais, relacionais e sobre expectativas e desejos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da distribuição de quem nos respondeu até agora, né, a maior parte do plano piloto, depois nós temos alguns do Gama, alguns de Arniqueiras, enfim, dá para a gente ter uma ideia geral. Ao final eu vou dizer um pouquinho, né, de por que a gente tem essa configuração até o momento, mas é só para vocês terem uma ideia. Próximo, por favor. Os resultados preliminares, né, do que nós temos até agora, a maior parte dos questionários respondidos são de alunos da escola particular. Em breve também explicarei por quê. Próxima. Então, aqui eu não vou fazer uma referência a cada uma das questões. Vocês viram, né, uma das coisas que os estudantes falam é que é um questionário longo, mas a gente precisava, né, ter este escopo, né, para depois fazer as outras reflexões necessárias. Então, aqui nós trazemos, basicamente, algumas questões. Então, a gente pergunta se eles concordam que as crianças devem ficar confinadas nesse período. Pode continuar, por favor. A gente pergunta se concorda que a escola faz muita falta na sua vida, né, e aí a gente tem um número grande de alunos, né, 55%, que fala que sim, que faz muita falta. Próxima. Nós perguntamos, né, sobre as atividades remotas, qual a opinião, como é que eles têm visto essas atividades. Então, vocês vejam, né, que tem de tanto que estão gostando, como que conseguem acompanhar, até os que acham que não acham as atividades remotas úteis para o aprendizado, e até os que, né, alegam que estão com muita dificuldade, por conta, inclusive, de não terem acesso às tecnologias, aos equipamentos, etc. Próximo. E aí, então, esses dados que a gente traz aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do alcance da pesquisa. A gente trabalha tanto com questões, né, para entender o contexto, do ponto de vista, né, de recursos financeiros e etc., acesso a equipamentos e tudo, até os contextos emocionais. Então, aqui a gente pergunta para ter uma ideia, né, quantas pessoas vivem. Próxima. A gente pergunta sobre o número de cômodos na casa. Próxima.
A gente também se interessa em saber sobre as preocupações, né? Então, perguntas com relação à questão do empobrecimento, né, neste período de isolamento. Então, existe aqui, né, alguns que atestam, né, que estão muito preocupados. Nós estamos falando aqui de entre razoavelmente preocupados e muito preocupados, mais de 60%. Próxima. E aí a gente também pergunta sobre o que eles já sabem, das mudanças que já aconteceram ao longo do processo, né? Próximo. A gente pergunta também se, com relação à alimentação, se está com acesso normalizado, né, se tem alguma restrição, se tem alguma falta de alimentos que eles estão sentindo. Então, a gente também tem essa informação para esses estudantes que a gente consultou, 96,8% responderam que não, que estão sendo abastecidos com alimentos. Próxima. A gente pergunta a questão da violência, né, é uma das preocupações, que nesta fase de isolamento, nessa fase de ausência da escola, né, como uma forma de acolhimento, as crianças estejam ainda mais vulneráveis. Então, uma questão que a gente traz é sobre essa percepção da violência, né, também a gente tem esse cenário, né, bastante complicado, como já aponta esses resultados preliminares. Próximo. Então, alguns aqui atestam que já estão vivendo, né, mais situações de violência do que corriqueiramente. Próxima. A questão sobre a perda dos empregos, né, então, a gente tem 38% que se preocupam muito com isso, e temos 23% que não se preocupam absolutamente. Próximo. E aí a gente sempre tem uma questão subsequente, né, para ver se isso já está acontecendo, se elas já estão vivenciando de alguma forma essa preocupação que elas alegam anteriormente. Próxima. Sobre o adoecimento, sobre a morte, né, a gente pergunta. Então, 74% das crianças e jovens responde que se preocupa muito com isso, com o risco de adoecimento. Próximo. E 31% dizem que já teve caso próximo, né, de pessoas da família que ficou doente ou morreu por conta do coronavírus. E aí a gente pergunta, né, sobre as suas emoções, né, então, sobre tristeza, tem se sentido triste, então, tem 16% que diz que nunca, quase 50% dizendo que, né, que poucas vezes, 17% dizendo que quase sempre, e 17% dizendo que muitas vezes. Sobre medo também, né, a gente também tem aí 42% dizendo que poucas vezes, 9% dizendo que quase sempre, e 21% dizendo que muitas vezes. E aí a gente também pergunta sobre tranquilidade, e claro que depois nós vamos ter que refinar essa análise aqui, o que a gente está trazendo são resultados bem preliminares, sem grandes cruzamentos, inclusive com questão de gênero e raça, e mesmo com as questões das espacialidades, né, das territorialidades dessas crianças, mas, então, quando a gente pergunta se tem medo, a gente tem lá que 25% não tem, mas quando a gente pergunta se está tranquilo, a gente tem aqui um número grande que diz que nunca está tranquilo, e alguns dizendo poucas vezes, muitas vezes, enfim, vamos lá. Próxima. É comum que tenhamos discussões e brigas em casa, então, nesse tempo de confinamento, sim, alguns
estão dizendo que nunca, alguns estão dizendo que poucas vezes, muitas vezes, quase sempre. Bom, essa aqui é para a gente, né, ter uma ideia das questões relacionadas, inclusive, ao acesso à escola, né, de forma remota, e como é que essas crianças têm, né, estrutura ou não, que acessos ela teria e que dificuldades poderiam ter. Pois, próxima. Oi, próxima. Bom, então, nós produzimos, por enquanto, né, também, né, em caráter preliminar, algumas nuvens de palavra, né, com as palavras que mais aparecem quando a gente pensa em sonhos. Pode passar, eu não vou aprofundar aqui, não. Vamos já extrapolou o tempo, professora. Então tá bom. Então, vai para o último slide, por favor, que eu gostaria, então, só de apresentar. A gente tem uma parte... Não, mas só um minutinho. A gente pede, ao final, que eles nos digam se há algo que queiram dizer, que não foi perguntado. A próxima, por favor. Então, só para finalizar, a pesquisa está em fase inicial, apresentamos dados preliminares, sem categorização ou análise. Até o momento, a pesquisa atingiu um grupo social mais favorecido, portanto, não conseguimos dados que retratem a realidade do Distrito Federal como um todo, porque até agora a gente não tinha todas as aprovações que a gente precisava para acessar esses outros grupos. Há um risco pela dificuldade de acesso às tecnologias de comunicação e informação, de que crianças em condições sociais de maior vulnerabilidade não sejam ouvidas, e constata-se a necessidade de abrir diferentes espaços de escuta para as crianças e adolescentes. A última, só para apresentar a equipe de pesquisadores envolvidos. Pode continuar? Só para... Mais uma, por favor. Mais uma. E aí, a equipe, a coordenadora da pesquisa, que sou eu, mas nós temos uma pesquisadora responsável, que é professora da Secretaria de Educação, professora Luna, e aí nós temos a professora Andressa, a professora Ana Paula, a professora Mariana, que são da Secretaria de Educação, Luciana Hartmann, do IDA, professora da Universidade de Brasília, Elma e Naila, professoras da Secretaria, e a professora Cristina Madeira Coelho, que é também da Faculdade de Educação.